Olá, amiguinhos e amigolas! Eu acho que o título do vídeo é bem claro para explicar sobre o que é que eu vou falar hoje. Nós vivemos atualmente um período extremamente delicado, só que muito importante. A internet acaba dando voz para produtores independentes, assim como eu, para falar sobre o que eu entendo sobre o wrestling ou qualquer coisa que seja. Assim como dá liberdade para todo um fluxo de informações não verificadas se espalhar. E não tão somente se espalhar, mas ser tratado como verdade pelos quatro cantos. Isso falando até de um âmbito geral, não tão somente no que se aplica ao wrestling. Não é segredo pra ninguém que eu sou estudante de jornalismo e uma coisa que eu tenho que falar pra você que tá assistindo aí esse vídeo nesse momento é que não existe nenhum meio isento. A mídia pode até pregar uma certa imparcialidade, só que no fundo, a abordagem aplicada em um determinado tema já mostra exatamente qual é o viés daquele meio de comunicação. Um claro exemplo disso foi essa história do documentário sobre esteroides do John Bravo. O cara envolveu o nome do Roman Reigns e no final das contas acabou não provando nada. Ninguém sabe quem é o John Bravo ou mesmo quem era o cara que foi preso lá, só que eles conseguiram emitir uma mensagem para os meios de comunicação que foi suficientemente convincente para fazer com que nós, receptores, acreditássemos em uma mensagem vinda de fontes que até então a gente não conhecia. Por que a mídia especializada de wrestling deu atenção ao John Bravo? É simples e claro. A história era bonitinha para ser vendida e consumida pelos fãs que possuem aquela repulsa natural pelo Roman Reigns. Quando eu trabalhei com blogs, eu percebi na prática que notícias com um viés contrário ao John Cena tinham uma aceitação maior do que notícias boas sobre ele. É somente a mídia dando ao público o que o público quer consumir. Nos últimos tempos cresceu aquela polêmica da pouca ou nenhuma repercussão dos atentados na Síria que rolaram aí e a imprensa não deu valor. Isso é um problema cultural que não envolve somente quem emite a mensagem, como também quem recebe. As pessoas de fato não se importam mais com a Síria do que com o dedinho do Neymar, por mais que devessem. As pessoas não querem notícias boas sobre o Roman Reigns. As pessoas querem notícias ruins e a mídia, evidentemente, oferece. Afinal, a definição de notícia não é o que acontece, mas sim o que acontece e é noticiado. E essa é uma das formas de manipulação da mídia para conosco. Só que o desserviço não mora simplesmente em apresentar as notícias que as pessoas querem. O que eu quero falar no vídeo de hoje é muito mais específico e envolve a mídia especializada brasileira, que é a que eu tenho acesso como um todo. Pra quem não conhece a minha história, eu tenho 20 anos e quando eu era adolescente eu tive um blog chamado Universo of Wrestling. Foi nele que surgiu o projeto Rádio de Pilha Drive. Hoje, ao acessar o blog, eu percebo que eu fui por muito tempo um dos contribuintes para o desserviço prestado pela gente como postadores de notícias. Notem que eu era um cara que já escrevia mais ou menos bem, só que há uma grande diferença entre saber escrever um texto como o roteiro desse vídeo, ou uma redação, por exemplo, e escrever um texto jornalístico. O texto jornalístico exige um cuidado que aqui no Brasil, entre os blogs e sites que eu vejo, não existe. E quando existe é quando pegam algum portal conceituado estrangeiro e fazem a tradução da matéria na íntegra. Pra galera que trabalha com isso, antes que já comecem a tacar pedras em mim, eu peço que não levem pelo mau caminho, entendam isso como um conselho. Compreendam que isso não é necessariamente culpa de vocês, até porque isso não é um trabalho. Ninguém ganha dinheiro com isso e nem existem fontes nacionais. O trabalho do postador de notícias brasileiro é entrar num site estrangeiro, traduzir a notícia e mandar pro ar. Nós somos crianças trabalhando de graça pra tentar levar a luta livre um pouco pra frente, e nós por muito tempo acabamos nos tornando referência simplesmente por traduzir notícias. Só que quando nós aplicamos as teorias da comunicação no processo de construção jornalística que existe entre a gente, percebemos que há um problema estrutural, que é muito sério, que faz com que boa parte do que seja publicado por aqui seja distorcido. Deixa eu explicar bem resumidamente. Todos nós sabemos que o processo de comunicação exige alguém que emita a mensagem num código conhecido, uma mensagem em um referente ou contexto, como entendam, e um canal para transportar a mensagem para o receptor. Ok, na prática isso funciona da seguinte maneira. O Dave Meltzer, por exemplo, dá uma notícia em tom de rumor em inglês no seu programa de rádio ou no jornal e algum assinante do Wrestling Observer recebe a mensagem. Esse assinante fará o mesmo processo de transmissão de mensagem para um portal em inglês, mas se ele não levar em conta o tom de rumor, que seria o contexto, ele vai poder mudar totalmente o sentido da mensagem
mensagem. A partir daí já ocorre a primeira distorção. Depois alguém aqui do Brasil pega a mensagem, mas por não conhecimento do código, da linguagem, do inglês, acaba causando uma segunda distorção. É um verdadeiro telefone sem fio do wrestling. O problema pode até não nascer aqui, e o postador brasileiro ser a vítima da descontextualização do carinha que ouviu o Meltzer de maneira errada. É aquela história de que o dito é sempre diferente do escrito, e eu julgo a mudança de contexto e o desconhecimento da linguagem como os dois principais problemas para o desserviço que por vezes acaba sendo prestado. E isso só pode ser solucionado se você for buscar a informação direto da fonte. Por muitas vezes eu já vi ironias do Bryan Alvarez virarem notícia, por vezes por mero clickbait, mas por vezes de gente que nem sequer sabe quem é o Bryan Alvarez. A mídia especializada tem um papel muito importante para mudar a visão da grande mídia sobre o que é o wrestling. Se a mídia especializada fosse realmente boa, eu duvido muito que a galerinha das redações não ia ter cuidado quando abordasse o wrestling simplesmente como luta de marmelada. Esse vídeo foi feito com o intuito de pedir que, por favor, vocês que trabalham com isso, leiam sobre jornalismo. Não precisa estudar não, o curso na maioria das vezes não serve pra nada, mas o conhecimento na área pode transformar o seu blog num site de sucesso. Uma organização textual correta aumenta o tempo de permanência no site, dá prazer de você ler o que tá escrito. Não se cria interesse com notas traduzidas já totalmente distorcidas, muito pelo contrário, você acaba queimando a sua imagem. Muito cuidado, porque apesar de todos nós sermos amadores, nós temos a responsabilidade de profissionais num cenário tão pobre como o do wrestling no Brasil. E você, amiguinho e amigola aí de casa, o que é que pensa sobre isso? Foi um vídeo um pouco teórico, só que eu achei um vídeo necessário para ser publicado aqui no canal Rádio de Pilha Driver. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, ajuda a gente aí que estamos já chegando aos 2.000 inscritos, tá pertinho, quase chegando, e eu preciso de cada um de vocês que está assistindo esse vídeo que se inscreva aqui no canal, né? Eu preciso da sua inscrição para poder chegar nos 2.000. Tô meio que de Macedo, né? Meio cobrando assim a galera, mas tá tranquilo, tá suave. É por uma boa causa. Valeu, galerinha! Até a próxima! Tchau, tchau! Fui!